Chegando mais uma edição de Bastidores do Poder, a edição desta quinta-feira, 4 de julho de 2019. Muitos assuntos importantes a tratar aqui. Você que acompanha também a nossa programação pelas redes sociais, aí pelo facebook.com/bandcampinas, mande uma mensagem pra gente. Se você preferir, use o WhatsApp. Tá funcionando o WhatsApp, pessoal? Para mensagem tá ainda, né? O número é o 991969255. Zezé de Lima, boa tarde. Boa tarde, Sena. Boa tarde a todos os ouvintes, telespectadores, pessoal da casa. Rose lá na casa dela ainda se recuperando. Boa tarde, Rosmaria. Exatamente. A Rose é capaz dela pegar o Skype, ligar aqui para dar boa tarde e falar um larga pouco. A mão. Fala, fica tranquila aí, Rose. Vai se cuidando dessa garganta aí que é necessário. Bom, a gente tá aqui com a reforma da Previdência. Será que desencanta dessa vez, Zezé de Lima? A Zezé de Lima diz que não aguenta mais a gente ter que falar da reforma, explicar, combater, mostrar números, aquela coisa toda, mas não tem jeito, é um tema muito traumático, nevrálgico aqui para os brasileiros. Todos os países civilizados que precisaram fazer a reforma da Previdência também enfrentaram muitos protestos, porque ninguém quer perder nada, ninguém, né? O pessoal não quer saber se a conta não fecha, ele quer garantir o quinhão, a parte dele, aquela história, né? Como é que é? Quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Então, quer dizer, todo mundo acha se considera muito especial, tem um lobby danado de várias categorias. O fato é que os deputados estão nesse instante lá apreciando, votando. Nesse momento está acontecendo encaminhamento e orientação de bancadas. Depois da votação do texto base, vão ser votados os destaques. São 23 destaques e 23 de bancada e 99 destaques individuais. E hoje de manhã, num café da manhã, o presidente Jair Bolsonaro voltou a passar a mão na cabeça dos policiais, Zezé. E olha que os policiais federais, os militares, foram maltratados, nunca tiveram privilégio, aquela coisa toda. A gente até compreende, porque o presidente vem do meio militar, é um capitão reformado do Exército, e ele também tem um discurso que sempre agradou policiais. Mas, gente, o fato... Fica até difícil para ele falar, olha, vamos largar vocês a mão. É o pessoal dele. É o pessoal dele. É o pessoal dele. Mas eu vou falar para você, viu? Pô, esquece, cara. Você não é mais representante de ninguém, você é presidente do Brasil. E assim, Sena, pensa você, Sena. A gente fica aqui que nem uns loucos, né, defendendo a reforma da Previdência, como se nós não fôssemos... não nos incluíssemos dentre os que serão afetados. Olha, nós vamos ser muito afetados. Principalmente essa idade aqui também, que é uma idade que ainda não dá para aposentar, mas então paga pedágio, sabe? Tem gente que ia aposentar assim daqui 3 anos, 4, vai ter que trabalhar mais 10. Com certeza. Aqui da nossa turma. E nem por isso fica fazendo o escarcéu que todo mundo está fazendo. Por quê? Porque tem uma noção exata de que se não houver essa reforma, não vai ter para ninguém em muito pouco tempo. É verdade. Em questão de uma década. Porque ninguém quer enfrentar uma quebradeira. Bem lembrado, Zezé, porque as pessoas devem estar pensando, não, o Sena e a Zezé já estão aposentados, já estão tranquilos. Falar, nós vamos ser atingidos, seja qual for a reforma, a gente vai ter que trabalhar mais do que o que estava até a regra atual, em termos de idade, contribuição, aquela soma 96, 86 que está agora. Então, quer dizer, não pensem vocês que a gente aqui não está... É que a gente tem noção do rombo da Previdência, tem noção que a conta não fecha e que o futuro das aposentadorias está comprometido caso não seja feita a reforma. Sim. Então, somos especiais? Não. Somos jornalistas, trabalhamos. Sim, acordamos de manhã, dormimos tarde. E quer dizer, não tem regra especial. Por isso que a gente fica, né, olhando cada um, o professor, o policial, sei lá, cada categoria se achando que é muito mais especial do que eventualmente poderia ser. E a gente começa a perguntar, escuta, mas
É igual. Espera, né? Não tem jeito. Na minha casa lá, eu queria Dá também. uma cota, não fica devendo nada pra Sim, ninguém. eu queria ter um Jaguar. Você olhar um outro brasileiro ali, que pra você se aposentar com 55, o outro vai se ferrar trabalhando. Exatamente. Até, sabe, contribuindo 50 anos com o sistema de previdência. Pô, tem que carregar mesmo. Olha, tem sabe? Eu gosto de lembrar, porque às vezes as pessoas têm memória fraca, né? Mas no governo Lula, teve uma reforma que atingiu os servidores públicos. Sim. Né? Em 2003, né, Zezé? Foi. 2003, atingiu os servidores públicos. Implementou a idade mínima que não tinha. Servidor público, quando completava 35 anos homem de contribuição, 30 mulher, aposentava, independentemente da idade. Independentemente de quanto tempo ele estava no serviço público. Independentemente da idade. Tinha nego que com 2 anos sendo funcionário público se aposentava e ganhava salário integral. Isso. Aí o governo Lula foi lá e pumba, jogou essa história da idade mínima, que era necessário. Sim. Mas era o que está acontecendo agora para o regime geral, ele fez isso para o servidor público. E os sindicatos, os PTs, os PSOEs, os PCs do BES, etc, ficaram quietos. Quer dizer, nós tivemos... Falaram, não, agora pode. O PC do B ficou quieto, mas dentro do PT teve muita gente que saiu. E foram expulsos, né? Foram ameaçados de expulsão. Isso, a Heloísa Helena, né? Então. Quem reclamou é rua. Agora, mas você viu alguém pôr fogo em pneu? Não, você viu alguém jogar pedra na vidraça de Brasília? Não. Você viu alguém chamando fora, né? Quem que era o ministro da Previdência naquele tempo lá? Não sei se era o... Não sei. É porque teve uma série de ministros, né? Teve inclusive esse da Força Sindical. Como é que chama? Eu sempre esqueço o nome dele. Medeiros? Não. O Paulinho? Paulinho. Não, desculpa. Foi o candidato a prefeito de São Paulo. Agora do PT. O candidato a governador de São Paulo, quem foi? Do PT. Esse foi o ministro da Previdência. Luiz Marinho. Eu confundo esse nome sempre, mas o Luiz Marinho foi o ministro da Previdência. Só minha memória não tá me traindo aqui se foi nesse período ou não. Que era o ministro da Previdência, mas acho que ele foi o ministro da Previdência da Dilma, se eu não estou enganado. Mas de qualquer maneira, não teve essa gritaria toda. E o servidor público, que sabe o que eu estou falando, né? Muitos deles precisaram trabalhar 7 anos a mais do que trabalhariam se não tivesse a reforma. E como o partido falou a vida inteira que não era para mexer nos aposentados, nos pensionistas e não sei o quê, era para taxar a fortuna, era para tirar dinheiro de banqueiro e não fez absolutamente nada disso em 13 anos de governo, agora não adianta vir falar, gritar, espernear que não cola. É só isso que eu gosto de lembrar. Nesse momento, no encaminhamento lá dos partidos, né, da votação pelos partidos, claro, só o contrário, PT contrário, PDT contrário, né? PSB deve se posicionar contrariamente também. Sabe, é essa hipocrisia. Se fosse um deles, ali estaria fazendo a mesma coisa, né? Mas quando que esse povo pensou no Brasil, né? Nunca. Eles sempre pensam na próxima eleição. E quando chegam lá, eles pensam na próxima eleição em que outro país eles vão fazer com que vão ganhar também para exportar o método governante deles. E o pior não é isso. O pior é que esse pessoal não tem realmente cara de pau. É realmente impressionante. Mas o que me deixa mais indignado e até assim mas de onde vem isso? É o pessoal que segue essa turma. Concordar com esse pessoal cegamente, para sempre. É isso que eles são iguais. Mas é isso que me deixa, né, com a pulga atrás da orelha. O que faz? O que funciona dentro de um cérebro de uma pessoa que vê um político falar 30 anos uma coisa? Quando ele entra no poder, ele faz diferente. E aí ninguém reclama. E quando ele sai do poder, ele volta a falar aquilo que ele fez diferente, que ele falava 30 anos antes de entrar no poder, e o pessoal continua concordando. O que acontece com o cérebro dessas pessoas? É o mito, é o poder do mito. Falando nisso, estão me falando aqui, eu tô sem espelho aqui, que meu cabelo tá bagunçado, eu tô tentando resolver aqui, mas não vai dar. Vai ficar assim mesmo, viu, Zezé? Deixa, menino, gente, não dá para fazer 2 coisas ao mesmo tempo.
Bom, tem uma reportagem aqui. Os deputados invadiram a madrugada, debatendo o relatório entregue pelo Samuel Moreira, que é o relator da reforma. E a última polêmica envolveu a aposentadoria dos policiais. Vamos dar uma olhada. Depois de indefinições e muita negociação, o presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, Marcelo Ramos, abriu a sessão no início da noite, com quase 7 horas de atraso. O que não faltou foi discussão entre os parlamentares que cobravam uma definição do relator da reforma. Samuel Moreira apresentou a terceira versão do parecer. Agora foi retirada do texto qualquer menção a estados e municípios. Já a pressão do Planalto para a suavização da idade mínima para a aposentadoria dos policiais federais, rodoviários federais e agentes penitenciários parecia ter funcionado. Chegou a ser anunciado um acordo de redução para 53 anos no caso dos homens e 52 para mulheres, mais 100% de pedágio no tempo de contribuição. Mas os militares queriam reduzir a porcentagem e o acordo não aconteceu. O acordo houve. Firmado pelas lideranças partidárias e de lá para cá houve alguns ruídos, não sei se foi pela categoria ou também envolvendo o relator, de forma que esse acordo que tinha sido feito caiu por terra. Mais cedo, durante a troca do Comando Militar do Sudeste, o presidente Jair Bolsonaro se dirigiu aos agentes de segurança pública. A reforma da Previdência atenderá a todos. Fiquem tranquilos, meus colegas das Forças Auxiliares. O sacrifício tem que ser dividido para todos, para que possamos colher os frutos lá na frente. O relator da Previdência propôs à comissão mais 4 alterações no texto. A primeira é a limitação do aumento da CSLL aos bancos. Também foi proposto o fim da alíquota extraordinária para servidores de estados e municípios. O BPC vai poder adotar critérios de vulnerabilidade social e os processos previdenciários também voltariam para o âmbito da Justiça. Durante as negociações, Bolsonaro enviou o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, às reuniões de líderes do Congresso, que aconteceram durante o dia na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A ideia era liberar as emendas bloqueadas, que giram em torno de 5 bilhões de reais, além de dobrar para 40 milhões por ano o valor das emendas destinadas aos parlamentares. Tudo para que o texto siga tramitando. Com a apresentação do terceiro parecer do relator, a expectativa da comissão especial é votar o texto nesta quinta-feira. Se isso acontecer, para os mais otimistas, ainda seria possível votar a reforma da Previdência no plenário antes do recesso da casa, seguindo o cronograma do governo. Muito bem. Bom, olha, a minha memória tinha falhado, mas o Marcão me ajudou aqui. Naquele momento lá da reforma da Previdência em 2003, que falamos há pouco, era o Ricardo Berzoini, o ministro da Previdência. Teve também o Luiz Marinho, que ainda no governo Lula foi ministro do Trabalho e da Previdência, e depois o Carlos Gabas, que é um homem de carreira do Ministério da Previdência, mas ele ficou muito famoso quando ele saiu dando volta de moto com a presidente Dilma na garupa, né? Ele também foi ministro da Previdência Social no governo Dilma. E todos esses três, e mais o pessoal que adora defender o Partido dos Trabalhadores, ficaram quietinhos quando teve essa reforma da Previdência, que, se fosse colocar nos moldes do regime geral da Previdência, fez sofrer aos servidores públicos, então, impondo a eles a necessidade de idade mínima e trabalhar 8, 10 anos, dependendo lá da situação de cada um, a mais do que antes da reforma. Zezé. E hoje a gente vê que essa reforma atual, ela trabalha também para incluir os funcionários admitidos antes de 2003, certo? Certo. E porque a reforma do ex-presidente Lula é a partir de 2003. Quem havia sido contratado antes de 2003 não teve impacto nenhum. Não, agora, isso naquela questão da quantia de recolher, Zezé, e da paridade, mas do ponto de vista de idade mínima já está valendo para os antigos. Sim, A idade mínima é um imposto para a paridade, as questões que agora estão sendo resolvidas com essa reforma. Quer dizer, terrível, né? E existe essa expectativa, né? Olha, Sena, eu
fico pensando assim, se o Rodrigo Maia vai conseguir votar realmente, pelo menos a primeira votação ainda antes do recesso, que começa no dia 18, quinta-feira que vem, para ser exata. Ele tem dito, inclusive, que se não votar, ele vai atrasar o início do recesso, o que muita gente duvida, mas, enfim. Parece que ele está imbuído em tentar resolver essa questão. E vamos ser justos com o Rodrigo Maia. Ele está tentando, se esforçando para aprovar desde o governo Temer. Nossa, Ele está, de fato, empenhado porque ele, Porque ele sabe, ele sabe que não tem outro jeito. Agora, é claro que o governo Temer foi aquela coisa toda, ele precisou perder os 2 anos de mandato tampão dele inteirinhos para se defender de processo, então a articulação se perdeu e complicou bastante. Mas o Rodrigo Maia tem, de fato, se empenhado bastante para tentar aprovar essa bendita reforma da Previdência. Não sei se ele vai conseguir da maneira que precisa, não, mas ele está tentando lá.